Olá pessoal, o programa Bate-Bola especial de sábado. Hoje, matéria muito legal, especial, com o craque Walter Vieira, essa lenda do nosso futebol amapaense. Beleza, meu amigo Walter? Tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças legal. a Deus. Seja bem-vindo ao programa Bate-Bola especial. Por onde anda você? Obrigado. Primeiro, já quero parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo, né? O resgate do futebol amapaense, né? A gente, depois que para, cada um segue um caminho diferente, a gente não se encontra pouco com alguns amigos, né? Às vezes a pessoa não sabe nem por onde te anda. Isso é muito importante, vocês estão de parabéns. Obrigadão, meu amigo Walter, né? Tem uma história no futebol. Beleza, Walter, bora sentar aqui, bora bater esse papo legal. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Né? Isso. Meu nome completo é Walter Rubem Vieira, mais conhecido aqui no futebol como Walter, né? E no lado político como Walter Vieira. Eu nasci no município de Amapá, sou filho do Amapá, sou amapaense 2 vezes, né, como o pessoal fala, mas nós lá somos chamados por amaparinos, né? Nasci no dia 3 de setembro de 61, num bairro do Remanso, antigo Remanso, hoje não tem mais, hoje é o bairro do Cabralzinho, né, mudou o nome em função da história da cidade, né, que naquela época ainda chamava-se Remanso por ser a parte frontal da cidade pela parte do rio, né, e hoje chama-se Cabralzinho. Sou filho de José Vieira Filho, amapaense, de família maranhense, oficial de justiça, onde teve uma vida dedicada à justiça do Amapá durante mais de 40 anos, né? Minha mãe doméstica, Maria Edith Vieira, também amapaense, filha filha e neta de portugueses, né? Das famílias que vieram de Portugal e habitaram na área da Vigia, no Pará. Minha avó era filha, na realidade filha de portugueses, né? Minha avó, uma senhora branca, dos olhos azuis, né? Contava muita piada de português pra gente quando era criança, né? E a nossa família vem dessa descendência aí de maranhenses e de portugueses. Você, natural lá de Amapá, como é que foi o início lá em Amapá, no futebol? Anselmo, o futebol vem de família, ele já veio na veia, né? Meu pai jogou, né? Meus tios jogaram, Júlio Vieira, que hoje é o nome do estádio do Amapá, né? Tio Ari Vieira também, eram os três jogavam, inclusive o tio Ari ainda jogou em Macapá pelo trem, né? Então a nossa linhagem vem de família, né? Você sabe, eu comecei lá no município de Amapá, né? No Fronteira, né? Todo mundo conhece a tradicionalidade do futebol lá do Amapá entre Fronteira e Vera, né? São os dois maiores times. E o Fronteira foi fundado pelo meu pai, pelos dois tios, né? Que eu citei há pouco, e mais 6 amigos, né? Eu não lembro o nome de todos, mas lembro o nome do seu Euclides, que foi delegado lá, que o pessoal conhecia por Sassá, né? Do seu Lauro Paranhos, que hoje está morando em Belém, mas a família dele toda ainda está aqui no Pará. Eu, quando tive uma passagem pela Tuna, encontrei lá o Paranhos, que ele chamava, que era filho dele, né? Adenilson Paranhos. Adenilson Paranhos, era filho dele, e ele foi também dos fundadores. Os outros nomes eu não lembro todos. Essa fundação se deu na casa da minha avó Cecília, onde eles reuniram pela primeira vez, e lá eles fundaram, né? Fizeram a ata de fundação do Fronteira, e lá, por tempo, ainda serviu de vários tempos como reunião, né? Então a nossa linhagem vem de lá. Eu comecei a jogar futebol lá no Fronteira, né? Enfrentando ali o Veracruz várias vezes. A nossa família lá sempre foi assim o forte do futebol dentro do Fronteira, né? Tinha época que nós jogamos lá com 8 entre irmãos e primos, né? Então o futebol sempre esteve na minha vida através da minha família. Pô, legal. Inclusive, tem uma foto, Walter, que aparece vários parentes, primos, irmãos, como você coloca aí. Lembra dessa foto que aparece Gil, se eu não estou enganado, o Eudo, lá em Amapá? Lembro. No campo Júlio Vieira. Júlio Vieira. Ela era o Gil, o Hélito, né?
também jogou aqui também, né? O Wellington, na época, usava o cabelo grande, né? Também foi oficial de justiça no Amapá, passou no concurso em Macapá, e quando meu pai se aposentou, ele pediu para ir para o lugar do meu pai, né? Infelizmente, meu irmão faleceu aí uns anos atrás, né? Mas a foto era o Gil, o Eudo, o Mauro, o Wellington e o Michila, que era o nosso caçula, né? E também jogou, foi várias vezes campeão pela seleção lá. Só no Fronteira, né? O Velho não aceitava nem que a gente pensasse em jogar pelo Vera, né? A rivalidade era muito grande. Se você comparar um Independente, um Santana, um Trem, um Ipiranga, um Paysandu e um Remo, no Amapá era assim. Quando eu me entendi, eu já me entendi vendo grandes brigas fora de campo, confusões por causa da rivalidade. Então, o meu pai não aceitava de forma nenhuma a gente jogar no Vera. Então lá eu só joguei no Fronteira. Legal isso. Era o clássico vovô de lá de Amapá. O clássico pesado, pegado, disputado, né? Uma rivalidade ferrenha, né? Mas isso sempre foi importante. Eu costumo dizer lá, pessoal, que essa rivalidade ela tem que ser mantida, né? Ela tem que ser mantida porque, assim, a história do Fronteira só existe porque existe o Veracruz. E a história do Veracruz só existe também porque existe o Fronteira. Então isso tem que permanecer, eu falo para eles. Agora, tem que ser sempre dentro de campo, né? E graças a Deus sempre foi assim. Claro, tem jogo que você extrapola, vai para o lado de campo, aí entra torcedor, né? E aquela confusão. Mas hoje tá bem mais tranquilo, né? Mas a rivalidade é sempre muito grande entre Fronteira e Veracruz no município de Amapá. Se deu através do seu Milton Correia, né? O seu Milton Correia ele fazia os trabalhos lá no Amapá pela secretaria que ele trabalhava, eu não lembro qual, e ele se tornou muito amigo do papai, do tio Júlio, justamente por ligação ao futebol. E lá ele viu, né, meus irmãos jogando, naquela época eu ainda não jogava, eu jogava já mais só categoria de base pela idade, né, mas os meus irmãos já jogavam. E aí eles vieram para estudar para cá. Veio o Gil, veio o Wellington e veio o Eudo. E aí o seu Milton conversou com meu pai e pediu que levasse eles para o Guarani. Eles vieram para cá em 76, né? E em 77 já foram campeão. Foi inclusive um ano que eu também vim para Macapá, chegando aqui para começar meus estudos, continuar meus estudos a partir de 77, né? Aqui em Macapá, 78. E aí como eles já eram do Guarani, já tinham sido campeão em 77, a gente já foi para o Guarani também através deles, porque eles já estavam lá. E em 78 nós fomos vice-campeão, né? Nós jogávamos pelo empate, perdemos de 1 a 0 para o Macapá, num título discutível, porque nós fizemos um gol de falta e infelizmente foi desmarcado, a gente até hoje não sabe por quê, mas isso é coisa do futebol, isso fica lá dentro, né? O importante é que a gente também estava presente naquele jogo lá, no estádio Glicério Marques. Daquela decisão Macapá e Guarani que você estava atuando, jogando com aquelas lendas do futebol mapaense, tanto pela equipe do Guarani e também pelo Macapá, que tinha Léo, uma galera muito boa de futebol. O time do Macapá era um time muito bom, um time muito sólido, né? Léo, Aldemir Franca, Haroldo, né? Guara Lacerda, Bandeirante, um grande zagueiro, excepcional, Baraca, né? Era um time muito forte realmente, né? Mas o Guarani naquela época também tinha um time muito bom, né? Marinho Macapá, Castelo, Dias, Gil, Alemão, que já faleceu, né? Nosso Alemão, Bolinha, Camurim, grande Camurim, jogava muito então, Valdizinho. Então, Camurim já faleceu. Já faleceu, né? Então era um time também muito, muito forte, né? E nós, pela campanha que nós fizemos, nós jogávamos pelo empate, né? E aí o Léo fez 1 a 0 para o Macapá e no final o Castelo fez um gol de falta, né? Mas aí foi desmarcado. Então, mas ali também era quem ganhasse merecia, porque eram duas equipes realmente muito fortes, equipes que realmente, como você sabe, na época do amadorismo, o futebol era muito disputado, né? Você tinha a primeira divisão, né, geralmente com 10, 12 clubes na primeira divisão e 10, 12 clubes na segunda. E eram jogos muito difíceis, né? Então, ali foi um clássico realmente daquela época, era um clássico Guarani contra Macapá.
E o Macapá, infelizmente, o Macapá levou o título, mas valeu pelo campeonato que nós fizemos, né? Meu primeiro ano jogando tanto no amador como juvenil, né, no sub-20, que hoje eles chamam sub-20, né? E aí, pela minha performance, o Aloysio me subiu pro time adulto. O nosso treinador era o Luiza Brasil, que conhecido em todo o Brasil, né? Principalmente no Pará, com o Remo Paysandu como treinador, o homem da varinha, né? E aprendi muito com ele, era um cara excepcional, tanto como treinador, como pessoa, na formação do meu caráter, passa muito por isso, porque ele conversava muito comigo, né? Tinha um carinho muito especial, até pela minha idade, eu era muito novo, estava subindo, né? Então, assim, ele tinha um carinho muito especial. Jogando no meio de feras, como eu citei aí, como era o time do Guarani, não era fácil você ter um espaço. Então, ele confiou muito naquele momento no meu futebol e me ajudou bastante como profissional e como homem também. O que hoje muitos treinadores fazem, o Aloysio Brasil já fazia. Sem dúvida, o Aloysio, ele não só formava o atleta, mas ele formava cidadão também. Ele se preocupava com isso porque ele sabia, como ele dizia, a carreira de jogador, a carreira de atleta, ela para um momento. E lá na frente você vai precisar ser o cidadão, né? Então ele se preocupava com isso, ele conversava muito. Eu aprendi muito, peguei muito da experiência que ele me passava, porque ele conversava muito comigo nesse sentido. E foi muito importante na minha formação, realmente. Fala um pouco dessa experiência Copom da Amazônia. É verdade, meu primeiro Copão foi em Boa Vista, em Roraima, em 1978, com o Guarani, onde nós ficamos como quarto colocado e recebemos ainda nosso diploma de quarto colocado. Infelizmente, o Guarani perdeu na semi, né? E aí perdemos ainda. Aí fomos disputar terceiro e quarto, perdemos também, né? Mas o Guarani era um grande time, na realidade era cotado para ser campeão realmente, mas infelizmente não deu. Foi minha primeira experiência jogando futebol fora do Amapá, né? Como eu falei, ainda de menor, né? E para mim viajar, eu tive que ir com autorização. Apesar de ter o meu primo e o meu irmão lá, mas o meu responsável foi o Pedro Sabe Tudo, que todo mundo conhecia por Pedro Sabe Tudo, né? O Pedro, que foi treinador aqui também há muito tempo e era do Guarani, ficou lá. E viajei na época ainda de menor, né? Inclusive tem um fato curioso disso aí, que quando nós desclassificamos, o finado Moacir Coutinho, que era o nosso presidente, né? O cara que amava o futebol, infelizmente morreu muito novo, não pôde contribuir muito, né? Mas enquanto vivo ajudou bastante, principalmente o Guarani. Então o Moacir decidiu vir um pouco antes para Macapá, não esperar o jogo que decidiu o terceiro e quarto lugar. E o Pedro veio com ele, né? E o Pedro era o meu responsável e veio com ele. Então quando a gente voltou de Boa Vista, nós paramos em Manaus, né? Ficamos um dia em Manaus. E quando você passa por Manaus, principalmente naquela época, todo mundo tem interesse em comprar algumas coisas da Zona Franca, né? E eu não fui diferente, com meus irmãos, a gente comprou. E é engraçado que quando eu cheguei na alfândega para passar, era uma moça que me atendeu, ela olhou no meu rosto assim, e ela viu que eu era tipo uma criança ainda, né? Aí claro, a gente usava os casacos do clube, né? Mas ela olhou, achou que era muito novo, ela disse, eu quero ver o seu documento. E aí eu apresentei a minha identidade. Ela disse, você tem autorização para viajar? Aí eu disse, tenho. Cadê? Eu digo, está com o meu responsável. E isso, o Pedro já tinha vindo, isso causou um transtorno lá, que ela não queria que passasse as coisas. Aí o pessoal foi lá conversar, reunir, falar que era de delegação. Mas ele é de menor, tinha que ter. Mas o cara teve um problema, teve que viajar antes. Sei que a gente conseguiu contornar, graças a Deus a gente conseguiu pegar o voo e vir embora. Mas foi complicado essa questão lá na alfândega de Manaus, porque da minha idade. Eu estava ainda indo por 16, 17 anos, ainda bem jovem, né? Corpo de moleque, magrinho. Então ela não teve dificuldade de saber que ali eu era de menor realmente. Muitas compras lá. O que vocês trouxeram na bagagem lá? Era sapatos, era tênis, o que era? Naquela oportunidade, a gente queria um relógio, né? Naquele tempo, um toca-fita, que era da onda, né? Da moto, o cara tem um toca-fita lá.
o toca-fita para carro, era essas coisas aí, chuteira, né? Na época aí foi a primeira vez que eu conheci uma Mizuno, né? Vi uma Mizuno lá, não comprei porque não tinha, o preço não era barato, vim comprar depois, mas a gente vê essa questão da parte mais também de esporte, né? Tá olhando essa área de esporte, é a área que a gente atuava. E deu para aproveitar bem lá a folga em Manaus, né? Agora, Boa Vista, novamente, 1979, Seleção Amapáense de Juniores, no meio de muitas feras que hoje ainda se são consagradas. A partir dali, eles foram para outras partes do Brasil e fora do Brasil. Fala um pouco desse momento em Boa Vista. Verdade. A gente em 79, já pela seleção, retornamos a Boa Vista, Roraima, né? Eu tive a felicidade de participar em todas as seleções que teve na minha época que eu estava aqui de juniores, né? Tive oportunidade de disputar campeonatos brasileiros de juniores, onde a gente enfrentou grandes jogadores do nosso futebol, né? A gente foi para Boa Vista, né? Com a seleção, uma seleção fenomenal, né? De grandes craques. Eu lembro até hoje, Camecã, Birungueta, Baraquinha, Valque e Bilico, Roberto Tauíris e Marcelino. Roberto Tauíris já falecido, né? Nosso colega. Na direita, geralmente começou com o Ney da Luz, todo mundo lembra do Ney, né? Era Ney, depois o Itamar lá de Santana. O Ney, que era irmão do Nerivaldo. Nerivaldo. E aí o Ney começou como titular, mas aí depois perdeu a posição nos últimos jogos para o Itamar de Santana. Também, infelizmente, os dois colegas já não estão mais aqui, todos os dois partiram, né? E o centroavante era o Jafo, né? Todo mundo conhece o Jafo, cara fenomenal com a bola, um posicionamento extraordinário, fazia muito gol. E na esquerda eu, né? E nós fomos para Boa Vista, fomos campeão, né? Eu acho que pelo que eu sei da história do futebol amapáense, eu acho que foi a segunda seleção só que conseguiu ser campeão, foi a nossa. E a nossa seleção foi campeão de forma invicta. Nós fomos invicta. Nós só empatamos com o Amazonas e 1-1. O resto dos jogos todos nós vencemos, tá? E também só levamos esse gol do Amazonas. Só levamos um gol e marcamos, eu nem lembro quantos, né? Mas nós ganhamos todos os jogos e só empatamos com o Amazonas. E sagramos-nos campeão da Copa Amazônia, né, pela Seleção Amapáense de Futebol. Conta um pouco a história de você lá no Amapá Clube. Realmente, quando a gente voltou de lá, né, em 80, eu fui procurado pelo Jarba Gato, pessoa extraordinária, um cara extraordinário, que amava o esporte, não era só o Amapá Clube, ele amava o esporte, ajudou muita gente, né? E o Jarba, inclusive, né, o Jarba, ele depois veio a ser ainda meu padrinho de casamento, né? Casei aqui na Nossa Senhora da Conceição e o Jarba foi meu padrinho de casamento. Então o Jarba me procurou e eu pedi que ele procurasse conversar com meu pai. Meu pai, na época, resistiu um pouco, mas aí o Gil, eu começaram, não, pai, deixa ele ir para lá, porque o Jarba vai ajudar também ele e tal. E aí eu fui para o Amapá Clube, né? Fiz 2 anos no Amapá, 80 e 81. Nossa passagem foi boa, mas eu não consegui, nesse período, nem um título, nem de junior. A gente montou um time muito bom de junior, com o Celso, com o Faustino, com o Severino, né? Era um timaço, mas a gente... Canhoto do Som. Canhoto do Som, Doris, né? O Ademir também, o Ademir França, nesse elenco, né? Então o Amapá tinha um grande time, né? Mas infelizmente também o título não veio, né? Como você sabe, futebol, ele tem dessas coisas, né? Às vezes você tem um super time, né? Mas, como fala, quando chega em decisão não se joga, se ganha, né? Isso. E nós não tivemos a felicidade de ganhar o título, nem 80 nem 81. Mas eu, posteriormente, viria a ser campeão pelo Amapá Clube ainda, né? Que, por incrível que pareça, foi o único título amapaense, do futebol amapaense, foi pelo Amapá Clube, né? Eu não consegui ser campeão por outro time, a não ser do Copão, né? Decidi ainda vários títulos pelo trem, mas não ganhamos o Campeonato Amapaense. Só ganhei um pelo Amapá Clube, mas também não nessa passagem. E Walter, como é que foi após a passagem pelo Amapá Clube? Você vai para Belém, vai estudar. E
vai ter um momento lá que você vai jogar pela Tuna. Conta pra gente como é que foi essa passagem pela Tuna Luz. A nossa ida para Belém já foi em 82, né? A gente já foi para também fazer a parte estudantil, né? A gente foi para concluir o nosso terceiro ano e já nos preparar para o vestibular, né? E que na época aqui não tinha ainda faculdade, né? Então a gente fazia tudo no Pará, né? E como eu falei para você, na época a gente disputou vários campeonatos brasileiros de junho, né? E o Pará era uma espinha que sempre estava na nossa garganta, sempre estava cruzando com a gente no decorrer do campeonato, né? Então a gente já tinha uma relação muito boa lá com o pessoal de Belém, né? E lá na Tuna tinha na época o Luiz Henrique, o Londina, o Sócrates, o Henrique Pedro, que inclusive depois o Henrique Pedro veio jogar aqui, o Vasconcelos também veio jogar aqui também com o APA Clube, né? Então a gente já tinha essa relação com eles muito próxima, né? E quando eu cheguei lá, eu fui jogar uma pelada, né? E encontrei com eles, na época com o Sócrates, com o Henrique Pedro. Aí falei que eu tava lá estudando, pô, bora pra Tuna, pô. Aí o treinador da Tuna na época era o Fernando, que também foi treinador da seleção por dois campeonatos seguidos, também me conhecia, e aí eu fui, eles falaram, ele mandou que eu fosse, e eu fui pra Tuna, fiquei lá os 3 anos até voltar em 85 para Macapá, né? Aí fiquei lá 82, 83 e 84, e no final de 84 eu voltei a Macapá, né? E aí voltei de novo a jogar na época que retornei, vim pro Santana, né? E já fiquei no Santana, já fiquei trabalhando lá na companhia e retornei pro futebol amapaense depois dessa passagem na Tuna, né? É verdade, quando eu retornei de Belém, eu retornei pro Santana, né? Eu fui procurado pelo presidente Santana na época, o Walter Cantuari, né? E ele me fez uma proposta, né, de eu retornar para vir jogar no Santana e desenvolver as minhas atividades profissionais na Brumada, né? E eu aceitei, vim, joguei no Santana. Também tínhamos um time bom, né? Mas a gente não conseguiu títulos também lá no Santana, mas tinha grandes jogadores, tinha Teca, tinha Maraca, tinha Lagoia, né? Lagoia jogava muito, todo mundo lembra do Lagoia, né? Jorge, que era o nosso goleiro, todo mundo chamava de Jorge Cabeleira, o Jorge também. Era um time muito bom, o Santana era um time muito bom, mas também a gente não conseguiu o título, né? Mas a minha passagem pelo Santana é uma passagem que eu tenho um carinho muito grande, né? Através da amizade que eu fiz lá dentro, com o Donato, também já se foi. O Clodoaldo também, que era irmão do Donato, também foi goleiro Sim, da seleção. Grande Clodoaldo. Também jogou com a gente lá. Hoje participa do Supermaster, Né? Não como goleiro, joga muito bem ali, como zagueiro, volante. O Clodoaldo também fazia parte desse time, então era um time muito bom, realmente, muito bom realmente, mas infelizmente a gente não conseguiu também dar um título pro Santana naqueles 2 anos que a gente passou lá. O período que você esteve no Amapá Clube em 86, conquistaram o título, né? Sim, foi o meu único título amapaense, né? Quando eu vim de Santana em 86. O Amapá Clube, né? Fiquei o primeiro semestre lá e vim no segundo pro trem, onde eu disputei o primeiro copão. E foi o ano que o Amapá Clube foi campeão, também tinha um grande time, grandes jogadores, né? Perivaldo, Valdir, várias. Dida, goleiro. Dida, Jorge Bobó, Jorge Silva, era um Valdizinho, né? Então era um time também muito bom, a gente conseguiu esse título. Foi meu único título do futebol amapaense como jogador, foi esse do Amapá Clube. Minha faixa ainda, já tive a felicidade de pegar a faixa, né? Assim como a do treino, eu não tenho toda, mas tenho uma que mostra todos os anos que a gente foi campeão. Acho que eu tenho 2 do trem e tenho essa do Amapá Clube, né? A da seleção, a medalha só que foi dada, né? Então, assim, foi um período bom também, porque foi o meu retorno ao Amapá Clube. Era um time também que eu gostava muito, tinha um carinho grande, até por ser da cor do Botafogo, né? E assim, o que marcou na minha carreira mesmo, primeiro eu coloco a situação do jogo seleção mapaense e seleção brasileira. A seleção brasileira veio aqui fazer a despedida dos treinamentos dele aqui, uma seleção... Qual é o ano? 81, 82, o que é? 81, tem 81, mas era uma seleção muito, muito boa, tinha
Brigatti, que era o goleiro da Ponte, hoje treinador, era o Brigatti, o goleiro. Tinha Roberto Meia. Tinha Giovani do Vasco, que todo mundo conhecia. O Roberto era o centroavante. O ponto esquerdo era o Pedro Verdun, do Internacional. Inclusive, eu troquei a minha camisa com o Pedro Verdun. Essa camisa eu guardei por muito tempo. Depois, o Patinhas, né? Todo mundo lembra do Patinhas, que jogou bola, que também fazia parte de imprensa. Ele me perturbava muito pela aquela camisa, me dá aquela camisa, me vende aquela camisa. Eu acabei doando aquela camisa para ele, né? Então eu tive a felicidade de trocar. Nós fomos 2 jogadores naquela seleção que conseguimos trocar a camisa. Eu troquei com o Pedro Verdun e o Joaquim, que era o nosso goleiro reserva, trocou com o goleiro deles. Não sei se foi com... Não foi com o Brigatti, foi com outro goleiro. Quem é o goleiro titular? Da seleção mapaense era o Joaquim. Naquela época, naquele jogo foi o Joaquim, né? A seleção era eu, o Guto, Joaquim, né? Mário. Tinha muita gente, Mário Sérgio. O Babá estava nessa seleção. Babá. Tinha muito jogador. Jorginho Macapá. Jorginho, né? Vitor. Já a imagem está rodando aí da seleção mapaense. Então foi um jogo que marcou, né? Marcou assim. Porque eles saíram daqui, viajaram direto para a França e foram tricampeão, né, lá em Toulon, naquele torneio. Então, nós jogamos aqui com ele, nós perdemos de 1-0, né, o gol aos 44 minutos no segundo tempo, de falta do Zé Teodoro, lateral direito, que era lateral do Goiás. Em 1987. Vasco da Gama veio fazer um amistoso, o trem estava se preparando para o Copão, para um pouco a emoção daquele jogaço de bola. Um jogo também que marca, né, um jogo emocionante, né, até porque, apesar de eu não ser vascaíno, eu sou botafoguense, mas a minha família, meu pai, meus irmãos são muito vascaínos, meu pai fã número 1 do Roberto, né, Roberto Dinamite, como o pessoal, Bob Dinamite, né. Então foi um jogo também que marcou muito. Ele estava lá no campo, lá no gramado, eu tive a oportunidade de falar com o Roberto tirar foto com ele. Então, assim, um jogo também que marcou muito, né? A gente perdeu, mas foi uma derrota normal, né? 2-0, um gol do Roberto, outro do Romário. Vejo o tamanho do Vasco, né? Romário, Roberto, Paulinho na direita, Donato, Paulo Roberto, Mazinho, que depois arrebentou na seleção, né? Giovani, era um time, foi também ali Bismarck, né? Que veio ainda, estavam começando Bismarck e o William, dois caras também que estouraram. Então foi um jogo muito, muito bom, muito equilibrado, um jogo que realmente marcou também na nossa carreira, foi esse jogo do Vasco, né? Então a gente teve jogos importantes, né, durante a nossa carreira como atleta aqui defendendo o estado do Amapá. E esse, sem dúvida, é um que fica na minha memória, que eu guardo com muito carinho. É verdade, jogaço, porque eu estava lá também, eu assisti esse jogo no estádio Glicério Marques lotado. Uma pena que o nosso gramado naquela época tinha aqueles problemas de paquinha, mas foi um jogão, técnico Sebastião Lazzaroni. Foi um jogo muito badalado pela imprensa na época, né? Então foi muito bacana, realmente, bem lembrado, Rivaldo. A sua passagem pelo trem, principalmente falando de Copão, que você vai ganhar 4 títulos pelo trem, a partir de 86 até 90. Fala um pouco dessa passagem sua pelo Trem Desportivo Clube, que foi memorável. Em 86 eu vim de Santana para o Amapá Clube. Eu fiz o primeiro semestre pelo Amapá Clube, onde o Amapá Clube sagrou-se campeão, né? E logo em seguida vim para o trem, onde eu disputei meu primeiro Copão com o trem e ganhei o primeiro Copão em 86 com o trem. Ganhei 86, 87, 88 e 90, né? E assim, jogos marcantes, nós ganhamos título não só em Macapá, né? Ganhamos título fora, né? Mas um Copão também que marcou muito foi o de 90, que a final foi, como diz o pessoal, uma final caseira, uma final doméstica contra o Independente, né? Claro. O Independente na época era o favorito, sim, pelo título, até pela campanha que o trem fez. Né? Vocês na inauguração do estádio. Isso, foi a inauguração do estádio Zerão, com a presença do presidente Collor, a presença da seleção brasileira de Master, sim, que teve Zico, Rivelino, grandes nomes aí na época, né?
através do Luciano do Vale, que era um cara que amava o esporte nacionalmente, né? E trouxe a seleção de Marte para a inauguração. Eles, eu tive a felicidade de Rivelino, Zico, aqueles fera fazer preliminar pra gente, que o nosso jogo foi o principal de abertura, né? E o Independente ganhou da gente na abertura de 1-0, né? O Independente tinha um time muito compacto, naquele time muito forte, né? Mas o Copão, o trem sabia jogar Copão, mas era um time copeiro, né? Realmente, time do trem era um time muito unido, um time que a gente sabia quem jogava, quem não jogava, como jogava, não precisava se preocupar, né? Então, o trem veio dar a volta por cima. Nós começamos num torneio muito ruim, além de perder para o Independente, nós tivemos dificuldade em 2 jogos seguidos. Nós nos classificamos já no último jogo, para a segunda fase, com o gol do Mário Sérgio de pênalti, né? O Mário Sérgio foi o Vitor, bateu o pênalti, eu não lembro bem, acho que foi o Vitor. Nós ganhamos de 1-0 do time de Porto Velho, nos classificamos. E aí fomos avançando de fase. Aí o trem chegou na final. Aí deixasse o trem chegar na final, era muito perigoso. Nós ganhamos do Independente na final com 10 jogadores. Né? Na realidade, quando eu vim para Macapá, eu comecei como volante, né? Um antigo cabeça de área no meio, jogava de meia direita, né? E também de zagueiro, né? A tradição de zaga lá em casa, a gente jogava de zagueiro também. Né? Disputei acho que 2 copão. Jogando pelo trem no meio e 2 jogando como zagueiro, né? Eu posso citar aí Bandeirante e Baraca no Macapá, eu posso citar Gil e Dias no Guarani, né? Eu posso citar Damasceno no Ipiranga. O Damasceno, o pessoal olhava para o Damasceno e dizia, vamos ganhar fácil, o Damasceno é baixinho. Pensa num cara que pulava, né? Então, o Bobó, que jogou comigo, Fanta, que jogaram comigo, grandes zagueiros da nossa época, pessoas excepcionais também, como pessoas. No meio teve grandes craques em Macapá, né? Aldemir França, grande jogador, Léo, né? Que Mário Sérgio era um craque, né? A gente jogava ali com o Mário com uma tranquilidade muito grande. O Mário era um grande jogador de meio. Então, jogadores que marcaram naquela nossa época, né? Azevedo era um cabeça de área também que veio de Belém, jogou na Mapa Clube aqui e teve uma passagem rápida pelo trem também. Jogava muito o Azevedo, o Coló lá do Santana, também meio campista. O Coló, inclusive, foi vereador em Santana vários mandatos, né? O Coló também jogava muito, gostava de ver muito o jogo do Coló, Marcelino, Tauíris, né? Jogadores fantásticos que a gente teve no meio ali, que davam um suporte muito grande quando a gente estava lá nessa posição. Eu gostava muito do Dida, né? Dida é um goleiro muito ágil, muito rápido, né? Camecrã, um goleiro muito frio, muito tranquilo, um cara que se posicionava altamente bem no campo, era difícil vencer o Camecrã pela posição dele, né? Então são jogadores que marcam. Luísio, né? Zequinha também, que passou no Macapá. Eu gostava muito do jogo do Castelo e do Jonas, né? Jonas também, lateral direita, né? Lateral direita, né? Lemão na esquerda, Babá na esquerda, né? Jogadores bem lembrado. Jogavam muito, né? Faustino, Severino também, né? Jogadores que realmente marcaram na posição aqui. O Guara era um centroavante muito perigoso. Socó, né? Nosso Socó lá do Independente também era um jogador muito perigoso, porque ele era muito rápido também, tinha que ter muito cuidado. O Miranda, você tinha que trabalhar com ele todo o tempo olhando para ele, porque ele era muito rápido. No giro, ele geralmente dava um passe para dentro do campo, para o zagueiro vir atrás, e se você viesse, ele girava muito rápido, então você não podia vir. Então era um jogador também que tinha que ter muito cuidado, né? Então o Miranda também foi um grande centroavante do nosso futebol. Eu tive essa felicidade de pegar um treinador muito bom, como o Aloysio, né? Aloysio Brasil, na minha formação, né? Tive aí como na seleção também o Orlando Gadelha, né? Que era um cara também que conhecia muito, era um cara muito rígido, cobrava muita gente, exigia muito, então isso também faz do treinador um treinador vencedor, né? O Orlando é um treinador vencedor. Roque Torres, Luiz Augusto,
São treinadores que eu trabalhei que são excepcionais. O próprio Manga também, né? Também tive a oportunidade de trabalhar. E são treinadores que marcaram aqui no futebol amapáense pelo trabalho que tiveram. Meu amigo Walter, muito obrigado por você aceitar o nosso convite de participar do programa Bate-Bola Especial de sábado, quadro Por Onde Anda Você. Obrigadão, meu amigo. Eu que agradeço, né? E mais uma vez quero parabenizar você e a sua equipe por fazer um trabalho desse tamanho, que honra o futebol amapáense, que vai buscar a história verdadeira do futebol amapáense. Isso é muito importante, porque principalmente a geração que está chegando agora não teve conhecimento, né? Não imagina como era o futebol no Amapá. O futebol sempre foi um futebol aguerrido, disputado, um futebol de estádio cheio. E eu espero que isso volte. Então você está de parabéns. Obrigado, Walter. E quero me Você é uma à disposição. lenda. Você é uma lenda do nosso futebol, tem todo o nosso respeito. Obrigadão. Obrigado.